Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos Gonzalez, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu liguei para o Alexandre um dia, falei assim, Ale, apareceu um vírus aqui chamado Adame. Eita, foi. Aí o Alexandre falou assim, Giba, você tem backup? Logo de cara, né? Primeira coisa, Que né? já é conhecido. Então eu falei assim, Ele falou assim, senta e chora. Exatamente. Senta e chora. E aí, eu tinha feito um trabalho para eu sou produtor de audiovisual, e eu tinha feito um trabalho para uma empresa, para uma orquestra, né? Que toca em casamento, assim, sabe? Uma orquestra bacana pra caramba. Um abraço pro Ricardo da Promis, né? Tocam em casamentos, assim, de alto nível, assim, sabe? E isso aí, agora ele vai ficar sabendo, né? Porque eu nem falei pra ele. Perdi tudo. A sorte que eu tinha os backups, que na realidade não era nem backup, estava no cartão de memória da máquina das filmadoras, Da filmadora. Você tá vendo essa imagem aí agora por uma filmadora, a gente está transmitindo por uma filmadora. E aí eu descarreguei tudo no computador, editei, eu fiquei mais ou menos uns 15 dias editando. Não, mas a sua sorte é que você não esvaziou Não esvaziei o cartão. o cartão, Não exatamente. esvaziei o cartão, Exatamente. E aí o que aconteceu foi que quando... Eu sou um usuário experiente, eu produzo desde 1997. Eu tinha a ilusão, a doce ilusão, né, Celso? Doce ilusão. De que o backup espetado lá na porta, na porta USB traseira, né? Um HD 3.0 com 2 teras e tal. E Sim. eles começaram o ataque pelo backup. Vai direto Pelo lá, backup. né? Aí eu percebi uma coisa estranha na máquina e rodei lá um aplicativo chamado Spy Hunter, que ele já detectou e já parou o ataque. Mas aí eu perdi tudo. Teve arquivos que eu estava trabalhando de clientes que eu não tinha o que falar pro cliente. Sentei o cliente do lado e falei assim, ó... A sensação disso é horrível, né? Cara, assim, Posso falar que eu chorei? Pode falar, Pode. marmanjo barbado desse aí, né? Pode falar. Eu chorei mesmo. Chorei porque, assim, quando você tem um conceito profissional e você tem que chegar pro cliente e falar que você perdeu o trabalho dele, é uma coisa muito dura. É muito duro pra você, quando você tem responsabilidade com o trabalho e você chegar pro cara e falar assim, cara, aquele negócio que a gente tava fazendo há 6 meses... Sim. Foi por Eu perdi. Água abaixo, perdi. Água abaixo. Porque na realidade não é só o tempo que você tá, não é só o dinheiro que você tá perdendo, é o tempo que você investiu, o tempo que o cliente investiu, a confiança que ele teve em você. E aí eu falei assim pro Alexandre, falei assim, Ale, me ajuda, você precisa criar um plano pra mim pra não acontecer mais isso. E aí o Alexandre solucionou a questão, né? A gente já tinha, né? Aí a gente tá com um serviço de backup agora pela Amazon. Sim. Né? E uma coisa interessante que o Celso falou pra mim, que uma das coisas que eu indaguei foi a seguinte. Por exemplo, se pegar fogo lá na Amazon, lá no servidor, mas aí ele me falou que, por exemplo, na costa leste tem um backup que se comunica com outro backup de uma outra região do país e É assim, ó. A Amazon trabalha da seguinte forma, é por região, né? E dentro de cada região que ela está localizada aí no mundo todo, né? Então, vamos falar aqui no Brasil, o exemplo do Brasil. Existem 3 data centers homologados pela Amazon no Brasil. E quando a gente fala homologado, eles aplicam os testes de segurança maior que tiver aí, que eles contratam são empresas terceirizadas para homologar, né, o que eles querem como segurança. Então, eles têm por conceito colocar cada data center a mais de 100 km de distância um do outro. Então, o que você falou, se cair uma bomba lá, se explodir esse data center por uma falha técnica, alguma coisa, os seus dados estão replicados no segundo e no terceiro data center. Isso no Brasil. Você pega outras regiões, existem, por exemplo, a Virgínia, que é uma das contas que a gente tem na Virgínia, lá são 6 data centers. Então, você imagina os seus dados replicados em 6 data centers diferentes. Então, o risco de você perder isso é praticamente zero, né? Então, isso traz uma segurança muito maior para os nossos clientes, né? Foi o que a gente implantou aqui para o Gilberto, né? Então, assim, que nem uma das notícias que eu trouxe aqui,
que eu anotei, e foi notícia que saiu agora, no meados de abril, do grupo EDP. Né? O grupo EDP é uma empresa, um grupo europeu, né? Eles possuem, eles fornecem energia elétrica na região do Espírito Santo, né? Em 70% dos municípios do Espírito Santo. E o que aconteceu aí com o grupo EDP? Eles foram invadidos, né? A sede deles é em Portugal. Eles foram invadidos, os hackers criptografaram mais de 10 terabytes de informação deles. E o que aconteceu? Eles invadiram a sede, todas as filiais deles espalhadas no mundo, parou todos os serviços. Então, não importa se você é pequeno ou se você é grande, o prejuízo é imensurável, né? Então, nesse caso aí, serviços de você tirar a segunda via, parou, clientes que queriam pagar suas contas e não receberam, parou, vários serviços internos dentro das empresas pararam de funcionar e demorou dias para eles restabelecer isso tudo, né? Então, você imagina o prejuízo que isso traz, né? Falando do pequeno, é a mesma coisa, né? Porque uma vez que você perdeu, Gilberto, seus dados, quanto tempo você demorou para refazer tudo de novo? Eu perdi fotos pessoais de família. Então. Fotos das minhas filhas pequenas, eu perdi. É isso aí. Perdi coisas assim que... gente, isso é um pesadelo. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. É verdade, é verdade. Inimigo, né? Não tem, não. Os caras têm, né? Os caras têm, porque eu fui o inimigo, né? Bom, você gerou um inimigo. Exato. Mas, gente, é isso. Hoje, para uma empresa funcionar e o dono da empresa e os colaboradores conseguir ir para casa e dormir tranquilo, sabendo que a informação está segura, tem que ter backup. E o backup local, isso não é segurança. Tem que ter o backup em nuvem. Hoje a informação, quanto custa essa informação para você? O quanto vale isso para a tua empresa? O backup não é valores exorbitantes, né? Qual que é o pacote lá? Não, a gente vai falar assim, de pacotes vamos falar de 100 gigas, de 100 gigas. Em torno de 80, 90 reais. É muito barato um backup em nuvem. Você vê só isso, cara? Então, você colocar isso aí no custo, quanto vale a sua informação, quanto vale os dados da sua empresa para um simples armazenamento em nuvem, não é nada. Você sabe muito que, assim, barato. Uma das coisas que eu tinha... Você viu o que é a falta de informação, né? Que vocês estão falando desde o começo. Eu tenho todo um equipamento, toda uma estrutura e eu gero muito dados e tal. Certo. E por falta de informação que eu achava que era caro, eu nunca corri atrás disso. Que eu falava, eu vou ter condições de pagar um backup e tal. É mais fácil comprar uma... Exatamente. Na Amazon, Mas justamente a Amazon, em primeiro lugar, ela é pioneira no mercado. É a primeira que começou a trabalhar com isso aí. Ela, junto com a Microsoft também, que é top hoje nisso, nós escolhemos trabalhar com a Amazon porque a versatilidade disso é muito grande. A facilidade da plataforma, né? O custo-benefício. Então a Amazon hoje oferece isso para nós com uma facilidade muito grande. E uma outra coisa, como eles têm muita infraestrutura, o custo disso hoje foi reduzido pra caramba. E a tendência é cair mais, né? E é acessível para todo mundo. E a tendência é cair mais. Então, isso aí, para quem utiliza HD externo, para quem utiliza pendrive, a gente já viu empresas que tem um pendrive lá usando para backup. É um absurdo isso, né? O cara colocar a vida da empresa dele dentro de um pendrive, porque o simples fato de você desplugar ele sem desconectar ele lá no sistema operacional, você pode queimar o pendrive, acabou, né? Verdade. Então, você tem HD, a gente já viu situação de HD dentro da própria máquina, né? Não precisa ser externo, a gente já viu situações assim. A gente já tem os casos hoje de quem utiliza aí o OneDrive, Google Drive, né, Dropbox, acaba tendo um pouco mais de segurança nos seus dados? Eu acredito que sim, mas a partir do momento, entenda o seguinte, a partir do momento que o hacker invadiu a sua máquina,
ele também consegue acessar a sua conta ali do Dropbox, sua conta do Google Drive, porque eu não conheço ninguém que ao terminar de usar a sua máquina desconecta o usuário do Google Drive. Não conheço. Então ele já deixa conectado para facilitar ali o dia a dia dele. Então ele ligou a máquina, tá tudo conectado, Dropbox, Google Drive. Então o cara invadiu, ele tem acesso a tudo. Né? Então o backup em nuvem, ele vem na contramão disso, né? Trazendo a solução, trazendo aí uma ferramenta que aumenta muito o índice de segurança das empresas. Dentro do backup em nuvem, a gente consegue configurar, por exemplo, na plataforma, um usuário. Esse usuário, ele é o usuário que vai ser instalado lá no cliente, né? E esse usuário, ele tem apenas o acesso de leitura e de gravação de dados lá na nuvem. Ele não tem acesso à opção de excluir dados da nuvem, por exemplo. A gente bloqueia isso, é uma questão de segurança que a gente coloca dentro do usuário que vai ser instalado no nosso cliente. Então isso evita que, se caso a máquina dele lá for invadida, ele não consegue chegar no servidor. Ele só vai conseguir ler, mas não vai conseguir apagar. Então é uma solução super eficiente que a gente trouxe aí para atender nossos clientes e melhorar a segurança deles, né? Bom, vamos lá, né? A gente já está quase 1 hora aqui falando disso, para que não se torne um assunto maçante, aí a gente já vai meio que finalizando um pouco essa nossa live aí. Isso. Porém, eu gostaria de destacar o seguinte: o backup em nuvem, ele é como se fosse o seguro de um veículo que você tem. Você faz o seguro do seu carro, que é para não usar. Não é verdade? Exatamente. Você não faz o seguro falando, putz, eu vou bater o carro ali que eu quero ver se funciona isso aí. Eu vou estacionar ele ali, quero que rouba ele para... Você faz o seguro do carro que é para você não usar. Se prevenir, né? É a prevenção. É só para, se acontecer, eu tenho seguro. O backup em nuvem é a mesma coisa. Sim. É essa segurança que você precisa ter. Você faz o backup em nuvem que é para não precisar usar. Exatamente. Tá lá sendo feito. Amanhã ou depois, deu pau no servidor, invadiu, roubaram os dados, ou fisicamente pegou fogo na empresa. Já pensou? Alexandre, lembra aquele cliente? Nós temos um cliente aí que ele teve um problema na laje dele, não foi isso? Estourou o cano. Aqui no Capoava, né? Capoava, aqui no Jardim Capoava. Uma indústria química. E o que aconteceu? Eu tive duas situações semelhantes como essa. Esse cliente estourou um cano lá na laje, e no computador principal deles lá, o servidor deles, onde eles tinham todas as informações, a laje encheu de água, aí começou a pingar, infiltrou, né? E pingar em cima do servidor. Em cima do servidor. Isso foi no final de semana. Quando chegou na segunda-feira, quem disse que... Chegou lá, estava tudo alagado no escritório e pingando exatamente em cima do servidor. Então, parece que foi calculado. Perdeu o servidor. Não, isso é um problema, né? Então são muitas situações. O backup foi o que salvou. Eu lembrei de uma coisa agora. Esses dias atrás eu liguei pro Alexandre e falei assim, Ale, o Mega Upload tá dando 50 GB de drive gratuito. Certo. Aí ele falou assim, legal, Mega Upload e tal, né? Um monte de gente hospedou e os caras derrubaram o Mega Upload. Você perdeu tudo. Porque não tem segurança. Não tem segurança. Eu não sei se voltou mais, né? Eu não guardei nada lá, porque eu já tenho o serviço, né? A Micropole tá me fornecendo esse serviço. Mas se eu tivesse caído na besteira de falar, vou economizar, e tivesse colocado lá no Mega Upload, 50 GB, dá pra me colocar umas coisas. Isso é gratuito? Quem você vai? É de graça. Exatamente. O cara tá te dando. Caiu. Se você, na semana que eu entrei lá, porque eu tenho softwares lá e tal. Então, a hora que você tem um problema, você vai recorrer a quem? Né? Então, por isso que exato. Então, a importância... Nossa Senhora do backup. Do backup. Então, a importância de você fazer uma contratação de um serviço com uma empresa renomada
no caso de um serviço que é prestado pela Amazon, por exemplo, é muito importante, faz toda a diferença, né? E, obviamente, você tem que procurar empresas homologadas para que consigam dar essa assistência para vocês de forma especializada, né? E a Micropoli está aqui para isso, né? Nós somos oficializados lá, né? Somos homologados para fazer esse tipo de serviço. Então, o que a gente quer levar para os nossos clientes é isso, é toda a segurança que toda empresa merece ter aí, né? Sim. Tenha certeza que pelo patrimônio digital que você tem, isso cabe no seu bolso. Não é pesado. O que não vai caber no seu bolso é o tamanho do prejuízo que você vai ter se você perder tudo que você tem. Exatamente. Isso não cabe no seu bolso. Verdade, sem dúvida. O Josimar falou aqui, ó, por exemplo, ó, tem um cliente que os funcionários do call center ficam vendo vídeo no YouTube entre um atendimento e outro. Isso deixa a rede lenta? Certo? Certo. Sem dúvida, Influencia. sem dúvida. É streaming de vídeo, né? Então, Consome muita banda, né? por mais que seja um streaming, consome banda da sua internet. Então, uma pessoa usando tem o seu consumo. Aí 2, 3, cada um vai tirando um pouquinho daquele... Imagina isso num call center, né? Imagina isso num call center. Então, Josimar, fala pra galera tua lá que precisa tomar o Fire. fazer uma ação lá, para que esse tipo de situação não volte a acontecer, né? Na maioria dos casos isso não é um vídeo do trabalho da pessoa, é algo que o cara tá olhando ali enquanto tá trabalhando, né? Tem 2 tipos de prejuízo nesse caso. O prejuízo que a internet do cara vai reduzir a velocidade drasticamente, e uma outra situação é que o colaborador dele está deixando de trabalhar para ficar vendo vídeo no YouTube. Isso depende até, Alexandre, se a empresa depende da banda larga para que o sistema dela funcione, né? Exatamente. Então ela pode ter um prejuízo ainda maior, o sistema parar de funcionar. Até porque call center muitas vezes trabalha com VoIP, e ele usa banda de internet para conseguir falar na linha. Exatamente. Tal. Então tem que tomar... Pode ser bloqueado isso, né? Não dá. Você pode direcionar, falar, eu quero tanto dessa... Você pega um switch gerenciável e você pode fazer isso, mas será que tem? Porque pelo fato de ter um YouTube liberado dentro da empresa, então isso é uma grande chance de que o cara não tem esse tipo de segurança lá dentro. Como é que é o nome do nosso amigo aí? O Josimar. Josimar, liga para a Micropoli lá, chama a gente resolve esse problema para vocês lá. Galera, agradecer as pessoas que estão desde o início com a gente aqui, Sueli, a Mônica, o Eduardo Machado, tá aí com a gente aí. Legal. Valeu aí a presença, tá? Ter participado. Eu espero que essas informações que a gente está agora trocando ideia aqui pode ter somado em alguma coisa aí para vocês, né? Saber também que a Micropoli, ela tem hoje como atender a empresa que você trabalha, ou você que é o dono, o proprietário da empresa, o gestor, saber que se você não tem esse tipo de serviço, hoje você está meio que parado no tempo. Então é hora o gestor tem que gerir com eficiência. E isso é importante ter dentro da tua gestão. A segurança dos dados da tua empresa. Se você não tem isso, é hora de correr atrás. O momento é agora. Procurar uma empresa, né, que seja capacitada a isso, né? Então a gente está aí para isso, para prestar esse serviço, né? E ajudar nessa situação e evitar esse tipo de problema que tem acontecido bastante aí. Verdade. Tá? Eu também quero agradecer a presença de todos aí, que está com a gente desde o início, né? E também queria reforçar, a gente vai acontecer novas lives, vamos trazer mais novidades, mais informações aí, vamos até mesmo. Semana que vem? Vamos já para semana que vem, né? Tem um tema aí já que a gente... Não, é que semana que vem é o da Thaís. É verdade, verdade. Daqui 15 dias a gente faz outro. Daqui 15 dias a gente faz outro com outro tema e aí acaba até pincelando alguma coisa sobre esse assunto aqui também, né? Sim. Sobre segurança da informação, que é fundamental hoje para dentro de qualquer corporação, né? E se quem tiver dúvida também pode chamar a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Micropoli_serviços.
sem o cedilha, né? Cervico, né? Pode procurar a gente lá. Infelizmente não conseguimos transmitir pelo Instagram, mas nós vamos corrigir isso, né, Giba? Sim. Foi alguma coisa aqui, talvez até que eu tenha colocado como segurança para nossa conta e ficou tão segura que a gente não conseguiu nem liberar. A nossa segurança do Instagram está bem forte, porque não conseguimos transmitir através dela. Poderia ligar o celular e gravar aqui, mas aí a qualidade ia cair bastante. E o Gilberto aqui, que é o nosso chefe nesse quesito aqui, ele não deixa ficar mais ou menos, não. Semana que vem, nós vamos ter uma live com a Thaís, que é fisioterapeuta, e com a doutora Vivian, que é advogada. Vai ser um cruzamento dos assuntos de acidente de trabalho, fisioterapia, direitos trabalhistas e recuperação. Legal, né? pô, tema bom. Isso é uma coisa bacana. Vocês estão todos convidados, tá? Legal. Pra prestigiando o trabalho delas.